que está em casa, paz seja convosco. Estava nos dando uma informação aqui para a igreja, que hoje às 18 horas nós vamos ter um culto de mulheres aqui na igreja, tá ok? No final do culto, nós, antes de encerrarmos com vocês que estão em casa, passaremos um vídeo bem breve, só para estar informando vocês. E hoje nós vamos ter uma doutora conosco, hoje à noite, tá ok? Às 18 horas. Venha, não falte nesse trabalho e traga alguém com você, traga uma outra mulher com você, para que ela possa ser orientada e abençoada através da sua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês que estão em casa, então, nós vamos dar início à nossa ministração, a continuação da nossa série que estamos fazendo, que é o fruto do Espírito. Amém? Esse fruto que está dentro de nós. Você sabia que o fruto do Espírito está dentro de você? Sabia? O fruto do Espírito está dentro de você, porque o Espírito de Deus está dentro de você. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha e fazia uma obra, usava os homens em profecia e voltava. Mas quando Jesus cumpriu o ministério, indo para a cruz, entregando a vida dele na cruz, então o Espírito Santo veio habitar em nós. E hoje o Espírito Santo habita em nós. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Aleluia! Você pode dar eu posso ouvir um glória a Deus? Será que em casa não posso ouvir, mas será que você pode dar um glória a Deus aí, onde você está? Saber que nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus é algo fantástico, extraordinário. Só Deus para fazer uma obra tão belíssima como essa, colocando a parte dele, colocando ele próprio, ele vindo morar dentro da nossa vida, né? Então, tem aqui o fruto do Espírito, que nós já aprendemos com a pastora Terezinha, que iniciou falando do amor. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Então, ela iniciou falando do amor, e quando ela estava ministrando, ela usou uma mexerica para ilustrar o fruto do Espírito. Uma mexerica com vários gomos, não é? E aí nós começamos a detalhar toda esta série, né? Então iniciamos com o amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, a bondade, a fidelidade. E hoje eu estou na oitava matéria, que eu vou falar de mansidão. Então veja só, nós tivemos todos esses daqui. Isso está registrado em Gálatas 5:22. É o versículo que é o texto que foi baseado, não é? O tema é o fruto do Espírito, e o texto é Gálatas 5:22. Você está em casa, você pode abrir a sua Bíblia ou um outro aparelho que você tenha, e você vai ali em Gálatas 5:22 para darmos início, tá? Logo que eu ler o versículo, nós vamos orar ao Senhor para que o Espírito de Deus, né, possa revelar a profundidade, revelar essa obra maravilhosa, né, que está dentro de nós, tá ok? Então diz assim o versículo 22: mas o fruto do Espírito aprendemos, né? O fruto do Espírito aí ele é o que? Ele é amor, ele é alegria, ele é paz,
Ele é longanimidade, Ele é benignidade, Ele é bondade, Ele é fidelidade, Ele é mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, tá certo? Então nós temos tudo isso, são 9 características do fruto do Espírito, que está dentro de nós. Então veja só, o que Deus fez. Deus, Ele envia Jesus, Jesus vai para a cruz, na cruz Ele entrega a vida dele, e nós vamos ver sobre Jesus o quanto Ele foi manso, e quando Ele entrega a vida dele lá na cruz, depois disso Ele envia o Espírito Santo, e com o Espírito Santo os frutos. Até aí é a parte de Deus, Ele fez isso, tá? Agora cabe a nós desenvolvermos isso, cabe a nós a escolha de ser ou de não ser isto, de viver ou não viver essas coisas, cabe a nós. Veja só, as coisas de Deus, a parte que Deus fez por nós, está feito. Agora, nós temos que procurar desenvolver isto, procurar trabalhar, viver em cima disto, porque a palavra de Deus, sem a prática dela, ela não tem vida. Então nós vamos viver no mundo declarando que somos cristãos, declarando que nós temos Jesus, mas nós não crescemos na graça, no conhecimento e no desenvolvimento da nossa salvação ou do fruto do Espírito. Então é importante que eu escolha crescer, que eu escolha desenvolver, que eu escolha viver isto, que eu escolha ser isso na terra, ser isso na comunidade, ser isso onde eu estou. Então, nós vamos falar de mansidão, né? Então, eu vou escolher ser essa pessoa mansa, tá ok? Então, vamos lá, ver o que nós vamos estar aprendendo hoje. Então, veja só, eu tenho um versículo muito importante nas Escrituras que fala de mansidão. É Sofonias, no capítulo 2, no verso 3, a Bíblia diz assim, olha lá: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Então, quem vai buscar o Senhor? Todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. É algo precioso para nós, um texto das Escrituras importantíssimo para nós, buscarmos ser manso, entende? E aí, no dia da ira, o que o Senhor faz? Nos esconde nele. Então, qual é a preciosidade de nós estarmos na igreja aprendendo as coisas de Deus? Porque um dia nós vamos viver com Jesus eternamente, mas enquanto estamos nessa terra, nós vamos desenvolvendo essas características do fruto do Espírito aqui. Isso é importantíssimo. Jesus fala sobre isso, não só Jesus, como também no Salmo de número 37, se não me falhar a memória agora, que eu fiz anotação também, deixa eu ver, Salmo de número 37. Olha só, nós encontramos aqui no verso 11: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha o que o salmista já na época dele falava. Os mansos, vamos voltar aqui no versículo: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na
na abundância de paz. Os mansos vivem a paz. E veja que no Velho Testamento tem essa leitura das Escrituras, mas também no Novo Testamento, no capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, Jesus fala a mesma coisa. Porque Jesus repete o que Davi havia falado? Porque Jesus era uma pessoa que meditava, que estudava, que lia o Velho Testamento e estudava isto. Entende? É por isso que Jesus, ele faz menção de tantas coisas que tem no Velho Testamento, ele faz no Novo. Por quê? Porque ele crescia na graça e no conhecimento, ele lia, ele meditava. Então veja só, queridos, nós vamos orar, e eu quero de início dizer o seguinte: de todas as mensagens que foi pregada, as 7 que vieram antes de mim, me antecederam, não é? As 7 mensagens: o amor, a paz, a alegria, a paciência, a gentileza, a bondade, a fidelidade. De tudo isso, o que você tem vivo dentro de você? O que eu tenho vivo dentro de mim? Sabe por que muitas vezes nós não temos essas coisas vivas dentro de nós? Porque a nossa mente precisa de um trabalhar, precisa ser trabalhado. É por isso que Deus, quando falou a Josué, disse: você tem que se esforçar, você tem que ter foco, você precisa exercer fé, mas não exerce fé de qualquer jeito. Para exercer fé, eu preciso me esforçar, ter foco e exercer a fé. Entende isso? Posso ouvir um amém, um glória a Deus, alguma coisa? Você pode se manifestar aí, você em casa pode se manifestar. O que acontece com a gente? Não vou generalizar, mas uma grande maioria. O que acontece? Eu vou para a igreja e participo de um culto onde tem um louvor, onde tem uma ministração da palavra de Deus. E nessa ministração da palavra de Deus, ela vai girar em torno de 45, 50 minutos. Tá certo? Mas nessa ministração da palavra de Deus, o que acontece? Muito movimento na igreja. Às vezes as pessoas conversam, às vezes as crianças brincam, às vezes... Então, o que fica disso para mim? O mínimo. Quando eu vou para casa, o que acontece? Eu fico aguardando o culto da semana que vem, do domingo que vem. E aí eu começo a ouvir tantas coisas, é mensagem para cá, é mensagem para lá, é estudo disso, é estudo daquilo, e pregações, aleluia, glória a Deus, nada de errado. Mas no culto do domingo pela manhã, qual o tempo de dedicação às Escrituras e à oração sobre aquilo? Qual o quanto eu aprendi dessas Escrituras e o quanto eu posso colocar em prática? Então eu vou meditar. A pastora Terezinha falou sobre o amor, pregou, mas o quanto, pensa, quanto você lembra da palavra que ela ministrou? Posso até garantir que você só lembra da mexerica, porque você viu a mexerica, ela foi fotografada pela sua mente, mas da palavra. Então essa semana eu vou estudar sobre amor. Aí eu quero saber o seguinte, quando chegar do sábado, quanto disto eu aprendi? E a segunda pergunta é: quanto do amor eu vou colocar em prática?
Porque senão, amados, nós vamos viver como pessoas que ouvem e só. Então nós vamos viver embaixo de emoções. Nós vamos viver assim: o culto hoje foi maravilhoso, o culto hoje foi maravilhoso, porque Jesus já derramou do seu poder. Essa daqui foi lá em 1974, quando eu me converti. No domingo à tarde, às 3 da tarde da bênção. Então veja só, quando eu vivo dependendo das minhas emoções, isso diz que eu não tenho foco, eu não me esforço. Eu vou depender de que há uma pregação que me emociona hoje, e uma outra pregação tem que me emocionar amanhã, e o pastor tem que fazer um programa no outro dia, para que eu possa viver uma vida cristã de emoção e emoção, igual onda do mar, emoção e fico ali. Agora, quando eu me esforço, amados, e eu pego lá uma semana, você pode começar hoje, mansidão. Então eu vou estudar sobre mansidão. Eu vou tirar meia hora por dia. Eu quero textos que falam da mansidão. Eu vou buscar dentro de uma chave bíblica, de um dicionário, dentro de uma Bíblia de estudo, eu vou buscar tudo que se fala de mansidão. Vou separar os textos e vou ver qual deles fala comigo. E depois disso, eu vou perguntar para mim: quanto eu posso colocar em prática de tudo isso que eu ouvi? De que forma eu vou praticar essa mansidão? De que forma eu vou praticar esse amor? De que forma eu vou praticar essa paz? De que forma eu vou praticar a alegria? De que forma eu vou praticar a paciência? De que maneira eu vou praticar a gentileza? Hein? Como eu vou praticar a bondade, a fidelidade? De que forma? Eu ouvi tudo isso, mas de que forma? Eu só vou entender tudo isso se eu pegar e pegar o vídeo novamente e falar: peraí, irmãos, há uns anos atrás, eu sempre fui de comprar muito CD de pregação. Eu nunca fui muito da área de música, não é a minha... não é onde eu foco. Eu sempre foco no estudo, vídeos, fita. Eu tinha caixas de fita, eu tinha muitos vídeos. Até hoje eu tenho muitos vídeos de pregação, de estudo, de ensino. Por quê? Porque eu quero que isso faça parte da minha vida. Diz aí fora que você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. No mundo espiritual, você é aquilo que você medita. Se você não medita, se nós não meditamos na palavra, e essa palavra não entra em nós para nos transformar, sabe o que acontece, amados? Nós vamos viver no mesmo padrão e nível do mundo. Nós vamos viver odiando, nós vamos viver brigando, nós vamos viver se chateando, nós vamos viver fofocando, nós vamos viver maltratando. Quer dizer, nunca teremos um bom testemunho para aqueles que estão de fora. O apóstolo São Paulo diz que nós precisamos ter um bom testemunho para aqueles que são de fora. Então, como nós vamos ter um bom testemunho se nós mesmos não dedicamos tempo para sermos transformados pela palavra? É a palavra, irmão. De repente você é uma pessoa, ou eu, que tem separado determinados pregadores e tal. Esse é uma fonte legal, essa é uma fonte, beleza. Glória a Deus, amados. Mas quem é você? E o quanto as Escrituras estão lendo a sua vida? E o quanto as pessoas podem dizer: essa pessoa, ela tem uma alegria que eu desconheço. Essa pessoa tem uma paz que eu desconheço. Essa pessoa tem uma fidelidade que eu desconheço.
Qual seria o ponto-chave de as pessoas olharem para nós e elas serem atraídas pela nossa vida? Esse é o ponto. O ponto, irmãos, não é viver na emoção. Se for para viver na emoção, um dia eu estou aqui, outro dia eu vou procurar um outro lugar que tem emoção para mim. Agora, quando eu vou viver pela palavra, eu vou deixar que todos os propósitos de Deus, isso é mansidão, os propósitos de Deus façam parte da minha vida, e eu possa viver os propósitos de Deus aonde Ele me chamou para viver. Senão, eu vou ficar sempre na superfície, e eu já falei sobre isso. Amém? Bom, eu ia orar no começo, então nós vamos partir para orar mais para frente um pouquinho. Então, uma pessoa mansa não é uma pessoa fraca. Muito pelo contrário, ela é forte. Ela tem controle sobre a sua força. Uma pessoa mansa, ela tem domínio. Ela tem controle. Ela sabe o momento de falar. Ela não fala precipitadamente. Eu vou dar um exemplo de Jesus. Quando trouxeram uma mulher adúltera, diz as pessoas do texto que ela era uma mulher adúltera. E tinha um barulho tremendo em tudo aquilo, porque estavam arrastando paus e pedras e gritos e tantas coisas. E quando chegaram para Jesus, presta atenção na cena que você vai entender o que é manso. Quando chegaram para Jesus e trouxeram aquela mulher, ele podia ter entrado no barulho deles, ele podia ter entrado no motim, ele podia ter entrado, entendeu? Até porque usaram até a palavra de Deus. Mas Jesus abaixou a cabeça e ouviu. Deixou aquilo entrar nele e mostrar para ele qual é o propósito daquilo. Quando ele levanta a cabeça, ele tem uma palavra. Provérbios 15 diz que a pessoa mansa tem uma palavra para outras pessoas, que traz alegria. Jesus não critica a mulher, Jesus não ofende a mulher, Jesus não maltrata a mulher, Jesus não maltrata ele, simplesmente levantou a cabeça depois de ouvir. Tiago diz que nós não podemos ser pessoas precipitadas no ouvir. Uma das características de uma pessoa mansa é saber ouvir. Deixa que os outros falem. Eu tenho dificuldade em ser manso dessa forma, porque eu não tenho muita paciência de ouvir, principalmente se começam a falar mole. Se a coisa vai longe, eu já sei o final da história e eles ainda estão no começo. Então, eu acho que até por causa do próprio temperamento, mas eu tenho procurado deixar esse temperamento ser controlado pela mansidão, porque nós temos o temperamento. Agora cabe a mim controlar isto, controlar esse temperamento meu. Se não, então veja a sabedoria de Jesus. Olha que exemplo de mansidão. Ele baixou a cabeça. Quando ele levanta, ele dá uma palavra: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Uma pessoa mansa, ela não critica ninguém, estando certo ou errado, com pecado ou sem pecado, ela sabendo ou não sabendo, ela não critica essa pessoa. Por causa da sua mansidão, ela não critica a pessoa, mas ela tem posicionamentos fortes em relação à conduta dessa pessoa. Você está entendendo isso? O que nós vemos? As críticas. Mas qual o posicionamento das pessoas? Então, a crítica não leva ninguém a lugar nenhum a não ser um desastre cristão. Agora, uma pessoa mansa, ela tem um posicionamento e uma palavra, e ela não dá a palavra para qualquer pessoa, ela dá a palavra para aquele que está numa conduta errada.
Por isso que Paulo diz: olha, vocês têm que se ajudar uns aos outros, porque nós não somos perfeitos, mas se nós nos ajudarmos uns aos outros, nós vamos adquirindo cada vez mais a perfeição em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que Jesus veio fazer? Jesus veio buscar um povo imperfeito, não é? Veio buscar um povo imperfeito, mas o Espírito Santo veio para trabalhar esse povo, para tornar esse povo parecido com Jesus. Essa é a função do Espírito Santo: trabalhar esse povo, para que esse povo a cada dia seja mais parecido com Jesus. Me ocorre um pensamento agora. O barco está em alto mar, todos estão desesperados, Jesus está dormindo. Mó paz. Poderia dizer assim: há um vento forte, um temporal de pandemia no nosso país. Mas eu podia no final dizer assim: quero nem saber, vou dormir, porque o Senhor está comigo. Sua vara e o seu cajado me consola. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Isso quer dizer que eu vou comer a ceia do Senhor na presença desse vírus que está aí, e vou sair vitorioso no nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra. Vamos lá. Ele tem controle sobre a sua força e reage dentro da ação do Espírito Santo na vida dele. Ele sabe reagir, ele tem domínio na palavra, ele tem cuidado no falar, ele olha e tem aquele cuidado com o irmão. Essa pessoa, ela é uma pessoa gentil com o seu próximo, né? Nós aprendemos sobre isso. Gentileza é uma pessoa que ela é gentil com o seu próximo, é uma pessoa que sabe sempre cumprimentar as pessoas, ela é uma pessoa educada. Isso daqui são as características de uma pessoa mansa. Ela é uma pessoa educada, ela é uma pessoa gentil, ela é uma pessoa que aonde ela chega, ela cumprimenta: bom dia, boa tarde, boa noite. Ela é uma pessoa que se preocupa com outras. Ela é uma pessoa que sempre tem uma palavra que traz vida para outra pessoa. Essa é uma pessoa mansa, né? Então, como você gostaria de ser tratado? A pergunta hoje é: como você gostaria de ser tratado? De que forma você gostaria de ser tratado? Você gostaria de ser tratado, aí você pensa: de que forma eu gostaria de ser tratado? Peraí, eu gostaria de ser tratado assim, assim, assim. Pois bem, faça assim. É simples. Eu vou ser desta forma e eles vão me tratar dessa forma. Mas como que você sabe que eles vão te tratar assim? Porque a Bíblia diz que aquilo que eu vou semear, é isso que eu vou colher. Então eu estou semeando gentileza, eu estou semeando bondade, eu estou semeando paz, eu estou semeando alegria. Então o que eu vou colher? O fruto do Espírito, porque eu estou vivendo o fruto do Espírito. A história diz que possivelmente o apóstolo São Paulo era um daqueles que estava chefiando aquele apedrejamento de Estevão. Agora veja, uma pessoa mansa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, olha o que ela pode fazer. Paulo era o perseguidor da igreja, mas agora Paulo, ao ver aquilo, ele não se conforma. Como pode? Nós estamos apedrejando e matando e judiando desse camarada. Ele ajoelha e ainda tem coragem de nos perdoar. Então eu preciso conhecer esse Jesus que ele prega. Eu preciso conhecer esse Deus de Paulo. Amados, assim devemos ser nós. As pessoas têm que olhar para nós e conhecer o Deus que nós servimos. Essa é a palavra. Agora, como? Se eu fico na superfície, eu vou viver no texto antes do fruto do Espírito, os frutos da carne.
Quais são os frutos da carne? Está tudo ali. E às vezes eu não sei. Às vezes eu não sei. Por quê? Por causa do foco. Por causa do esforço. Por causa do tempo que eu não tenho. Então qualquer coisa que vier é pronto para me derrubar. E olha, irmãos, nós estamos caminhando para o final da igreja, onde o amor de muitos esfriará. O amor de muitas pessoas tende a esfriar. Por que o amor das pessoas tende a esfriar? Porque não dão tempo para ser limpo pelas Escrituras. O que acontece? Não dão tempo. Então nós vivemos de um culto ou vivemos de emoções. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, como foi Estevão. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, como foi Jesus, nosso maior exemplo de mansidão. Eu acho que eu vou ler só esse versículo, nem dá para continuar mais, porque é bem extenso. E a pastora já falou, dá não. E quando ela fala dá não, é porque olha aqui o verso 7 do capítulo 53 de Isaías. Diz ele aqui: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sabe onde estão as contendas e as brigas? Quando todas as pessoas abrem a boca e começam a falar desorientadamente, quando não aplicam a área de mansidão na vida. E aí aumenta a divisão, aumenta a dor das pessoas. Então eu vou ensinar você hoje o seguinte: quando algo não estiver dentro do seu pensamento correto, porque não devia ter feito, tá bom, não fale para ninguém, vá para o teu quarto, entra lá e vai orar. Vai orar por aquilo que o pastor falou, vai orar por aquilo que o irmão disse, vai orar por aquilo da maneira que eu fui recebido. Aí eu vou orar a Deus até ficar cheio do Espírito Santo e entender qual o propósito daquilo na minha vida hoje. Deus trabalha com propósitos. Não é diferente, ele trabalha com propósito. O propósito de Jesus era ir para a cruz para nos salvar. E depois o propósito continuava quando ele subia e o Espírito Santo vinha. Deus trabalha com propósito. Onde está o problema? Às vezes fugimos daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então nosso maior exemplo de mansidão é o próprio Jesus, que está em 53 do Isaías, do verso 7. A promessa é que uma pessoa mansa, ela é feliz e vai herdar a terra. Está em Mateus capítulo 5. Uma pessoa mansa, ela é feliz. Ela não é boba, ela não é tonta, ela não vive em cima do muro. É uma pessoa que tem decisão, é uma pessoa firme no que faz. Veja só, a Bíblia traz Moisés como uma das pessoas mais mansas da terra. Mas quando ele tomou posição contra o egípcio, ele matou o egípcio. Agora, quando Miriam, no capítulo 12, e Arão se levantou contra ele ficou calado. E Deus então falou com eles: agora vocês vão ver, sai da tenda, eu vou tratar com vocês.
Com vocês eu trato com visão, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Nisso Miriam ficou leprosa, porque ela foi contra um homem que tinha habilidade ali para executar as obras de Deus, para aconselhar o povo. Mas Miriam e Arão achou que não, achou que eles que eram os tais. Por isso, amados, quando a coisa não estiver aos seus olhos corretamente, vai lá orar, entra na sua tenda, ore a Deus, fecha a porta do seu quarto e fala com o Senhor: Senhor, o que eu preciso aqui? Deus vai te orientar. Submeta a sua vida aos cuidados do Senhor. Deixe que o Espírito Santo transforme você em uma pessoa mansa. Aleluia. E não seja como a Gabriela. Conhece Gabriela? Aquela música? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Não, irmãos, eu nasci ruim, mas depois que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio, e agora o Espírito Santo é aquele que me guia para ser um homem, uma pessoa mansa nessa terra e abençoar multidões no nome de Jesus. Aleluia. Só estou na introdução. Aleluia. Glória a Deus. Eu só estou na introdução. Tem muito, mas o que nós aprendemos hoje? Só para encerrar a minha parte, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos o seguinte: quem está em casa aprendeu o seguinte. Você pegou alguns versículos que eu disse. Você sabe que eu estou falando de mansidão. Mansidão é o fruto do Espírito, é o tema. Aí você vai desenvolver isso durante a semana. E você fará 2 perguntas para você durante a semana, ao se dedicar à palavra, ao permitir que a palavra de Deus limpe você. Você vai fazer 2 perguntas. Quais são as perguntas? O que eu estou aprendendo com isso? Qual é o entendimento que eu tenho agora? Segunda pergunta: como eu posso aplicar isso? Aí Deus vai te dar a oportunidade de aplicar na vida de alguém. É assim que Deus trabalha, vai te dar a oportunidade de aplicar na vida de uma outra pessoa. Aí você aplica a mansidão. Mansidão é uma pessoa dócil. Mansidão, ela é uma palavra que ela é traduzida do grego, porque o Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento é grego. Ela é traduzida do grego para nós e vem como uma palavra dócil, uma palavra gentil, uma palavra, não é? Isso é ser manso. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Você quer ficar em pé para orar ou vamos orar sentado mesmo? Quem aprendeu hoje alguma coisa? O que faltou, você vê o vídeo à noite, você vê o vídeo em casa, você assiste, faz anotação. E numa próxima oportunidade eu continuo. Depois dessa introdução eu continuo realmente aprofundando, para nós sermos uma igreja, uma comunidade, rio de vida, que tem homens e mulheres que são mansos, sabe falar, sabe responder, sabe como tratar com outras pessoas. Ok, vamos orar. Não, deixa eu orar primeiro, né? Ok? Em casa, fique em pé aí na sua casa onde você está. Levante as suas mãos se você puder e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, hoje ministramos a tua palavra, Senhor. Queremos que a Igreja Rio de Vida aqui do Parque São Rafael, que ela esteja em águas mais profundas. Por isso, Senhor, nós estamos com essa série que termina domingo que vem, sobre o fruto do Espírito, onde detalhamos tudo isso, Senhor. Muitos homens de Deus, homens e mulheres de Deus estiveram nesse altar ministrando esta palavra. Meu Pai, que nós possamos tomar dessa palavra, beber dela, aplicar na nossa vida, para que o mundo possa ver, para que os irmãos possam ver, para que as pessoas possam ver em nós, que nós somos pessoas que estamos e escolhemos viver o fruto do Espírito na nossa vida. Meu Pai, eu oro por cada pessoa que adentrou esse prédio, para que eles possam sair daqui abençoados, agraciados, protegidos, livres de todo mal. Senhor, que o Teu Espírito possa
estar, Senhor, trabalhando com cada um, Senhor, derramando mais da tua unção, derramando mais da tua glória, e nos transformando de glória em glória, e nos transformando à imagem e à semelhança gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, que nós não sejamos confundidos com o mundo, que nós não venhamos a ser comparados com as pessoas do mundo, mas que sejamos pessoas que estamos no mundo, mas somos comparados com as pessoas santas, as pessoas separadas, as pessoas que praticam aquilo que ouve, as pessoas que deixam fluir do seu Espírito na nossa vida. Nesta manhã, Senhor, estou abençoando quem está em casa. Senhor, toda pessoa que está em casa seja abençoada, seja guardada, seja protegida. Tenha uma semana de cura, uma semana de bênção, uma semana de saúde, uma semana de proteção. Assim, Senhor, com os nossos irmãos e as suas famílias, os seus familiares, que eles possam levar para casa uma palavra que possa abençoar, uma palavra que possa trazer vida, uma palavra que possa alegrar, trazer paz, uma palavra de cura que eles possam levar para as suas casas e para os seus lares, e que esta semana possamos meditar tudo acerca de ser manso. Assim eu oro, assim eu abençoo os que estão aqui na igreja e os que estão em casa, no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe quem está em casa. E ao olhar para eles, a história diz que possivelmente o apóstolo São Paulo era um daqueles que estava chefiando aquele apedrejamento de Estevão. Agora veja, uma pessoa mansa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, olha o que ela pode fazer. Paulo era o perseguidor da igreja, mas agora Paulo, ao ver aquilo, ele não se conforma. Como pode? Nós estamos apedrejando e matando e judiando desse camarada. Ele ajoelha e ainda tem coragem de nos perdoar. Então eu preciso conhecer esse Jesus que ele prega. Eu preciso conhecer esse Deus de Paulo. Amados, assim devemos ser nós. As pessoas têm que olhar para nós e conhecer o Deus que nós servimos. Essa é a palavra. Agora, como? Se eu fico na superfície, eu vou viver no texto antes do fruto do Espírito, os frutos da carne. Quais são os frutos da carne? Está tudo ali. E às vezes eu não sei. Às vezes eu não sei por quê. Por causa do foco, por causa do esforço, por causa do tempo que eu não tenho. Então qualquer coisa que vier é pronto para me derrubar. E olha, irmãos, nós estamos caminhando para o final da igreja, onde o amor de muitos esfriará. O amor de muitas pessoas tende a esfriar. Por que o amor das pessoas tende a esfriar? Porque não dão tempo para ser limpo pelas Escrituras. O que acontece? Não dão tempo. Então nós vivemos de um culto ou vivemos de emoções. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, como foi Estevão. Precisamos ser cheio do Espírito Santo, como foi Jesus, nosso maior exemplo de mansidão. Eu acho que eu vou ler só esse versículo, nem dá para continuar mais, porque é bem extenso. E a pastora já falou, dá não. E quando ela fala dá não, é porque olha aqui. Olha aqui o verso 7 do capítulo 53 de Isaías. Diz ele aqui: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sabe onde estão as contendas?
e as brigas, quando todas as pessoas abrem a boca e começam a falar desorientadamente, quando não aplicam a área de mansidão na vida, e aí aumenta a divisão, aumenta a dor das pessoas. Então eu vou ensinar você hoje o seguinte: quando algo não estiver dentro do seu pensamento correto, porque não devia ter feito, tá bom, não fale para ninguém, vá para o teu quarto, entra lá e vai orar. Vai orar por aquilo que o pastor falou, vai orar por aquilo que o irmão disse, vai orar por aquilo da maneira que eu fui recebido. Aí eu vou orar a Deus até ficar cheio do Espírito Santo e entender qual o propósito daquilo na minha vida hoje. Deus trabalha com propósitos. Não é diferente, ele trabalha com propósito. O propósito de Jesus era ir para a cruz para nos salvar. E depois o propósito continuava quando ele subia e o Espírito Santo vinha. Deus trabalha com propósito. Onde está o problema? Às vezes fugimos daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, nosso maior exemplo de mansidão é o próprio Jesus, que está em 53 do Isaías, do verso 7. A promessa é que uma pessoa mansa, ela é feliz e vai herdar a terra. Está em Mateus capítulo 5. Uma pessoa mansa, ela é feliz. Ela não é boba, ela não é tonta, ela não vive em cima do muro. É uma pessoa que tem decisão, é uma pessoa firme no que faz. Veja só, a Bíblia traz Moisés como uma das pessoas mais mansas da terra. Mas quando ele tomou posição contra o egípcio, ele matou o egípcio. Agora, quando Miriam, no capítulo 12, e Arão se levantou contra ele ficou calado. E Deus então falou com eles: agora vocês vão ver, sai da tenda, eu vou tratar com vocês. Com vocês eu trato com visão, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Nisso Miriam ficou leprosa, porque ela foi contra um homem que tinha habilidade ali para executar as obras de Deus, para aconselhar o povo. Mas Miriam e Arão achou que não, achou que eles que eram os tais. Por isso, amados, quando a coisa não estiver aos seus olhos corretamente, vai lá orar, entra na sua tenda, ore a Deus, fecha a porta do seu quarto e fala com o Senhor: Senhor, o que eu preciso aqui? Deus vai te orientar. Submeta a sua vida aos cuidados do Senhor. Deixe que o Espírito Santo transforme você em uma pessoa mansa. Aleluia. E não seja como a Gabriela. Conhece Gabriela? Aquela música? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Não, irmãos, eu nasci ruim, mas depois que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio, e agora o Espírito Santo é aquele que me guia para ser um homem, uma pessoa mansa nessa terra e abençoar multidões no nome de Jesus. Aleluia. Só estou na introdução. Aleluia. Glória a Deus. Eu só estou na introdução. Tem muito, mas o que nós aprendemos hoje? Só para encerrar a minha parte, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos o seguinte: quem está em casa aprendeu o seguinte. Você pegou alguns versículos que eu disse. Você sabe que eu estou falando de mansidão. Mansidão é o fruto do Espírito, é o tema. Aí você vai desenvolver isso durante a semana. E você fará 2 perguntas para você durante a semana, ao se dedicar à palavra, ao permitir que a palavra de Deus limpe você. Você vai fazer 2 perguntas. Quais são as perguntas? O que eu estou aprendendo com isso? Qual é o entendimento que eu tenho agora? Segunda pergunta: como eu posso aplicar isso?
Aí Deus vai te dar a oportunidade de aplicar na vida de alguém. É assim que Deus trabalha, vai te dar a oportunidade de aplicar na vida de uma outra pessoa. Aí você aplica a mansidão. Mansidão é uma pessoa dócil. Mansidão, ela é uma palavra que ela é traduzida do grego, porque o Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento é grego. Ela é traduzida do grego para nós e vem como uma palavra dócil, uma palavra gentil, uma palavra, não é? Isso é ser manso. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Você quer ficar em pé para orar ou vamos orar sentado mesmo? Quem aprendeu hoje alguma coisa? O que faltou, você vê o vídeo à noite, você vê o vídeo em casa, você assiste, faz anotação. E numa próxima oportunidade eu continuo. Depois dessa introdução eu continuo realmente aprofundando para nós sermos uma igreja, uma comunidade, rio de vida, que tem homens e mulheres que são mansos, sabe falar, sabe responder, sabe como tratar com outras pessoas. Ok, vamos orar. Não, deixa eu orar primeiro, né? Ok? Em casa, fique em pé aí na sua casa onde você está, levante as suas mãos se você puder e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, hoje ministramos a Tua palavra, Senhor. Queremos que a Igreja Rio de Vida aqui do Parque São Rafael, que ela esteja em águas mais profundas. Por isso, Senhor, nós estamos com essa série que termina domingo que vem, sobre o fruto do Espírito, onde detalhamos tudo isso, Senhor. Muitos homens de Deus, homens e mulheres de Deus estiveram nesse altar ministrando esta palavra. Meu Pai, que nós possamos tomar dessa palavra, beber dela, aplicar na nossa vida, para que o mundo possa ver, para que os irmãos possam ver, para que as pessoas possam ver em nós, que nós somos pessoas que estamos e escolhemos viver o fruto do Espírito na nossa vida. Meu Pai, eu oro por cada pessoa que adentrou esse prédio, para que eles possam sair daqui abençoados, agraciados, protegidos, livres de todo mal. Senhor, que o Teu Espírito possa estar, Senhor, trabalhando com cada um, Senhor, derramando mais da Tua unção, derramando mais da Tua glória, e nos transformando de glória em glória, e nos transformando a imagem e a semelhança gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, que nós não sejamos confundidos com o mundo, que nós não venhamos a ser comparados com as pessoas do mundo, mas que sejamos pessoas que estamos no mundo, mas somos comparados com as pessoas santas, as pessoas separadas, as pessoas que praticam aquilo que ouve, as pessoas que deixam fluir do Seu Espírito na nossa vida. Nesta manhã, Senhor, estou abençoando quem está em casa. Senhor, toda pessoa que está em casa seja abençoada, seja guardada, seja protegida. Tenha uma semana de cura, uma semana de bênção, uma semana de saúde, uma semana de proteção. Assim, Senhor, com os nossos irmãos e as suas famílias, os seus familiares, que eles possam levar para casa uma palavra que possa abençoar, uma palavra que possa trazer vida, uma palavra que possa alegrar, trazer paz, uma palavra de cura que eles possam levar para as suas casas e para os seus lares, e que esta semana possamos meditar tudo acerca de ser manso. Assim eu oro, assim eu abençoo os que estão aqui na igreja e os que estão em casa, no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.